Sabe o que é pior? As pessoas fazerem isso com você no palco. Já passou por alguma situação No dessa, palco? Nath? No palco, De fazer, Nath. tipo, um dedinho. Não, assim mesmo, Nath, na frente de todo o público. Conta. Você já passou Não, por essa? eu não, eu- Ai, mas vai pro teatro musical que você vai passar, Nath. Então, menina, você fez teatro musical. Eu fiz... Ai, pois é, mas é a verdade. Nossa, o amigo, ele já chegou até pra frente. Ele já tá assim, teatro Mas, musical. gente, Vamos contar. Ei, vou filmar aí, hein? Mas vai pro teatro musical que Como você vai é que passar. é? O que você fez? O que você fez de peça no teatro musical? Eu não fiz muita coisa, não, mas trabalhos que realmente gostei. O primeiro foi... já fiz Como Eliminar Seu Chefe, né? Que é uma remontagem da Broadway, do 95, aqui no Brasil. Fiz o 70 doc musical, agora acabei de fazer o Elas Brilham. Fiz Liza por Elas, né? Que era uma homenagem a Liza Minnelli. Legal. O meu primeiro foi O Som da Motown, que era em homenagem a 50 anos da gravadora Motown. Inclusive, foi lindo pra gente na época, porque... Vocês fizeram juntas? Fizemos juntas. Foi o primeiro trabalho, assim, de projeção juntas num elenco, né? Foi difícil, mas foi ótimo. Mas, assim, é fogo, porque, assim, toda área é muito difícil. Tem gente que é legal na área da música, tem gente também que é sacana pra caramba. Mas eu nunca tinha passado por uma situação na música de alguém pegar e na frente do público, assim, na cena, e pegar e fazer você passar vergonha. Tipo, te deixar vendido, não trocar com você. Mas no teatro musical, como ali tá tudo muito disfarçado como cena, como interpretação, isso acontece muitíssimo. No meio Já da ouvi, cena? não aconteceu comigo, graças a Deus, mas já ouvi gente dizer que já foi empurrado em cena. Isso tem vídeos aí, gente que empurrou, bailarinos que empurram bailarinos. Então, assim, eu sou meio polêmica, mas eu tô até falando isso para as pessoas, por favor, não façam isso. Não façam, porque você está plantando para você mesmo. Claro. E outra coisa... E acho até que porque na arte a gente precisa da troca, né? No palco, principalmente, a gente precisa da troca, né? Isso é o básico, É o sabe, básico, Nath? é o respeito, Mas, né? assim, sobretudo, não faltar com respeito. Sim. Infelizmente, o público muitas vezes não percebe. E E aí as pessoas continuam. Ou percebe depois, quando vai realmente isso chegar a público, sempre chega, é um problema entre elas. Ou seja, existe um problema. Não existe um problema. Existe uma falta de respeito que não deveria acontecer. E muitas vezes essa correção não vem de cima. A gente aprende muito na igreja que a igreja ela é contaminada quando o pastor ele tá fazendo merda. Se o problema vem do alto, ou seja, do alto escalão, com certeza, mesmo que tenham funcionários bons, uma empresa ou numa igreja, em pouco tempo isso vai se espalhar. Então, no teatro também acontece isso. E eu falo isso, não é nem para levantar polêmica, para falar especificamente de ninguém, ou para deixar as pessoas comentando sobre isso, mas é para pedir, aproveitar a oportunidade também, de pedir, cara, não façam isso. E, por favor, público, percebam. Ou, pelo menos, quando isso realmente vier a fundo, não tomem um partido, tipo, criticando A ou criticando B. Sim, se afastem e realmente olhem toda uma história, todo um contexto, porque é muito complicado essa rivalidade. Mas, às vezes, uma rivalidade de falta de respeito. Eu fiz um musical, que eu não vou citar o nome, obviamente, de um elenco muito grande. Quando você faz um musical grande, você faz um elenco... Cara, são 30 pessoas em cena. E aí, no Elas, graças a Deus, desculpa, mas... no Elas, agora, eram 7 artistas, né? Eram 7 estrelas. Então, bem menos. Mas num teatro, numa peça que eu fiz, que tinham 30, por exemplo, é uma amiga muito querida que eu amo demais. Até hoje, nós somos muito amigas. Eu dei forças para que ela entrasse lá, substituísse outra pessoa e tal. Participou do elenco. Em pouquíssimo tempo, ela foi contaminada. Isso é para você ter uma noção de como é pesado o ambiente. Não é pesado pelas pessoas. São pequenos erros que vão formando grandes tsunamis e as pessoas altas, de alto escalão, não corrigem na hora que tem que corrigir. Mas, na verdade, é sobre isso, querem entendeu? isso. Propaga uma coisa. Não, deixa que vai resolver. Não vai resolver.
O que tem que ser feito é, chamou fulano, tem problema, vamos acertar? Isso não pode acontecer, que a gente não vai aceitar isso. Concordo super com você. O público só merece respeito, o elenco, todo mundo que está trabalhando merece esse respeito e aquilo vai ser resolvido. Então, chegou da minha própria amiga me falar, Débora, não tem como você cantar menos? Isso é muito sério. Não sei como uma pessoa consegue falar isso pra você, tipo, sério. Não, verdade. Me falou com carinho. Ela não falou com um tom. Você entende? Tipo um conselho. Não, entendo, total. Ela, como amiga, ela me chamou, ela falou, não tem como você cantar menos? Amiga, sabe por quê? Porque hoje, enquanto você tava lá solando, diga-se de passagem que são trechinhos. Porque quando é um musical muito grande, você não canta um solo de 2, 3 minutos. É um trechinho. E aí, quando você tava cantando, eu vi todo mundo se olhando e fazendo assim... Tipo, ai, não suporto. Aí eu falo que a gente é diferente. Aí o que você faz? Faz seu próprio trabalho. Porque não vai ter ninguém Você olhando pra você e fazendo nada. E você vai cantar o quanto você quiser. Eu acho que são duas maneiras de lidar, porque, tipo assim, eu venho do teatro. Eu sou formada em teatro. E tu nunca passaste por isso? Não, eu já passei muito por isso. Bom, mas sabe o que eu acho, Gata? Hoje... Que alívio. Mas ninguém tem inveja de mim. Tá todo mundo, que trouxa, enquanto eu tô lá me fudendo. Mas assim, porque eu estou mesmo me fudendo. Mas assim, não, eu entendo o que você tá falando, porque o meio da música, pra mim, na minha opinião, ele é muito mais coletivo e participativo e acolhedor do que o meio, na época em que eu fazia musical, do que o meio dos musicais. E, tipo assim, não sei, me dói saber que é assim até hoje, porque... Na cara. Não, só que as pessoas estão piorando. Então. Agora elas estão coisando na frente do público. Na verdade, às vezes alguma coisa pra te desestabilizar e você ficar... mais crescente. Eu já passei por algumas situações de musical, e aí eu vi as pessoas do próprio elenco virando, eu falei assim, gente, mas isso é absurdo. Por que estão tratando assim? Por que tá sendo assim? E a pessoa virava e falava a frase, é assim mesmo. Ai, a minha mãe fala isso, eu detesto quando minha mãe fala, porque, não sei, porque é assim mesmo. Eu falo, é assim mesmo? Não, a gente tem que mudar isso. Exatamente, mas eu falei assim... contra o sistema. Contra o sistema. Aí aparece o martelo. Martelo da justiça. Martelo do juiz. Martelo do juiz. Mas, gata... eu também tenho essa síndrome de militante. Mas tem coisas que a gente não vai mudar, porque, na verdade, é o que as pessoas estão aceitando. Sim. Minha frase de lei agora é... Cada um senta na cadeira que quer. Uhum. Você escolhe a cadeira que você vai sentar. Se as pessoas estão num lugar e estão dizendo, é assim mesmo, elas estão conformadas com aquilo, acostumadas com aquilo, e elas querem que aquilo continue, e a primeira oportunidade que elas tiverem de enfiar uma faca nas tuas costas para poder sentar na tua cadeira, deixe elas nesse lugar. Você pode se candidatar? Martelo. Elas fiquem nesse lugar, elas sentem nesse lugar, porque eu vou procurar um trono para mim.